Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre as strings. Strings são vetores cujos valores são caracteres. As strings podem ser apresentadas em sua forma essencial, através de caracteres entre chaves e divididos por vírgulas, ou em seu formato mais prático e conhecido, entre aspas duplas. Observe que o último elemento da forma essencial é o caractere /0. Ele significa quebra de string. E ele também significa apenas zero. Ele encerra a string que é criado. Qualquer string que você possa criar em seu formato prático, por exemplo, aqui essa string nome, ela contém o caractere /0 como último elemento. Fica implícito. Existem certas dúvidas quanto às diferenças entre strings e caracteres. Vamos começar a elucidar essas diferenças. Nós temos aqui um string C, em seu formato prático. No seu formato essencial, entre chaves, você vai ter dois caracteres, o caractere C e o caractere de quebra de string, que é o /0. Então, essa é uma string no seu modo prático. Nós temos um caractere, esse aqui é o caractere C, e ele é a unidade de digitação, é a unidade de dígito. Ele é só um caractere, ele não possui o /0. Ele não é um conjunto de caracteres. Há muitas formas de se criar um string. Através da função printf, onde temos aqui nome, a string nome, no seu formato prático. Nós também podemos fazer uma declaração inicial, ou seja, x é um vetor de caracteres, ou seja, do tipo char, com 7 elementos. Essa é uma forma de você declarar uma string também. Temos também a declaração parecida com a anterior, char com x tendo 7 elementos, e do lado direito nós temos o seu atributo, que é um vetor de caracteres com a quebra de string nome. Temos a criação de um string em seu formato prático. Temos o char, x com 7 elementos, e o termo, a string nome. Observe que esses dois últimos exemplos eu estou fazendo uma declaração por atribuição. Eu declaro a variável e eu já atribuo o valor a ela. Essas três declarações, com o tipo de dado char, eu estou declarando também o tamanho da quantidade de elementos. Mas isso não é obrigatório. Você pode criar também, por exemplo aqui, um tipo de variável de conjunto de caracteres char com o conteúdo das aspas vazio. Quando você for fazer uma declaração por atribuição dessa variável x e você colocar o seu valor do lado direito, automaticamente ele irá atualizar o conteúdo que está dentro dos colchetes, tá? E de vazio ele passa a ter a quantidade que você declarou por atribuição futuramente. Essa é uma forma de você declarar também, assim como as partes de cima, onde eu declarei com tamanho, nas partes de baixo eu posso colocar aqui o x com a quantidade de elementos em aberto. Aqui temos o char com x quantidades em aberto e você já declara por atribuição qual vai ser a string dessa variável, e a partir do momento em que você declara os valores do lado direito, aquele conteúdo que era vazio vai passar a conter o número de elementos correspondentes à string que você criou. Temos também um outro exemplo com a forma prática da string. Você declara char uma variável x com elementos em aberto igual a string nome. Você vai ter aqui uma string, um conjunto com 5 caracteres. Você tem os caracteres da string nome e mais o /0. E daí o que era vazio passa a conter a mesma quantidade de caracteres da string nome. E essas são formas de você declarar um string sem tamanho definido previamente. Como as strings são vetores que contêm caracteres, elas possuem inerentemente os seus índices. Nós temos aqui a string nome com seus caracteres respectivos.
E a enumeração desses caracteres, assim como em um vetor de números, ela se inicia de zero e vai até um valor igual a n menos 1, onde n é a quantidade de elementos da string. E o menos 1 é devido ao valor inicial ser zero. Aqui nós temos a string com elementos que vão de 0 até 4. E devido à presença do zero, nós concluímos que são 5 elementos. Existem funções que permitem criar, consultar propriedades e editar strings. Vamos a elas. Mas primeiro, nós precisamos observar que é preciso incluir uma biblioteca padrão para manipulação de strings e a biblioteca string.h. Ela irá manipular funções que não existem nos outros cabeçalhos, que é o stdio e o stdlib. A primeira biblioteca a ser considerada é a função scanf. Ela é uma função de entrada e saída. Ela não tem relação com a biblioteca string.h, mas ela é muito útil para inserir valores pelo teclado. Um exemplo de sua sintaxe está aqui à direita. Scanf, entre parênteses você coloca uma string, %s, que é uma string de formatação, que é substituída por uma variável x, onde o e-comercial é um mecanismo de acesso à memória, onde você insere os caracteres da string de variável x. Antes de falarmos das funções pertencentes à biblioteca string.h, vamos primeiro colocar aqui como exemplo uma string, é a string nome, ou seja, char, que é tipo caracteres, que está relacionado aos elementos do conjunto. X é a variável e os caracteres que estão dentro das chaves vão formar a string nome. E a partir daí, nós apresentamos as funções que podem manipular os valores da variável x. Nós temos a função getX, ela vai inserir uma string via teclado no espaço reservado à variável x. Temos a função strcpy. O cpy é uma abreviação para cópia. Ele copia uma string em outra, ele sobrescreve. Por exemplo, aqui nós temos x1 e x2, são duas strings. Com essa função, eu vou copiar o conteúdo de x2 dentro de x1. E os elementos que existirem em x1 serão sobrescritos, serão apagados para copiar as strings de x2. Temos a função strcat, ela faz a concatenação, ela adiciona elementos de um string em outra string. Por exemplo, x1 e x2 são duas strings, eu vou adicionar elementos de x2 no conjunto de x1, só que não há a sobrescrição. O conteúdo de x2 é colocado depois do conteúdo de x1. Aí você vai ter o conteúdo de x1 mais o conteúdo de x2. Essa é uma concatenação de strings, de caracteres, no final das contas. Temos a função strlen. strlen, ela retorna o comprimento da string sem contar com o /0. O /0 não entra nesse cálculo. Quando você chama a função strlen com relação a uma string de variável x, ela vai informar quantos caracteres essa string tem, sem contar o /x. Temos a função strcmp, ele é um comparativo. Ele faz um comparativo entre duas strings. Temos, por exemplo, x1 e x2, e é feita com essa função a comparação entre as strings que representam essas duas variáveis. Mas a comparação é com relação à igualdade ou não dos elementos dessas strings, dos seus caracteres. As strings, elas não são valores, elas são conteúdos de valores. Só que nós podemos utilizar cada uma dessas strings e alocá-las em uma string maior, que nós chamamos de vetor de strings. E esse vetor maior, ele conterá os caracteres das strings que antes estavam isoladas.
A sintaxe para criar tal string é a seguinte: você chama o tipo de valor do tipo char, que é caracteres, e você atribui uma variável. Aqui é a variável v. Dentro dos colchetes, você vai colocar os seguintes valores: o número de strings que você quer alocar na variável v, no vetor v, e você também precisa informar o tamanho das strings em geral. Para todas elas, eu quero um certo tamanho, que é em relação à quantidade de caracteres, incluindo a quebra de string /0. Agora vamos a uma atividade. Gere um vetor de 4 strings e imprima essas strings de modo que seja gerada uma frase. Iniciando aqui o idle Gianni, eu primeiro vou salvar esse trabalho. Eu vou chamá-lo de s.c. Eu vou inserir as bibliotecas padrão. O primeiro é include stdio.h. A outra biblioteca padrão é o include stdlib.h. E a outra biblioteca include string.h. E respectivamente nós temos aqui as bibliotecas padrões para entrada e saída, para ativação de livrarias em geral, de funções em geral, e a biblioteca para a manipulação de funções envolvendo strings, que é string.h. O próximo passo é declarar minhas variáveis. A primeira variável é o int i, será um contador. Eu vou utilizar as estruturas de iteração. A outra variável será do tipo char, e é o vetor que eu quero criar. Eu quero criar um vetor de 4 strings que terão acesso a 10 espaços na memória. Vamos dizer assim, 10 caracteres. O próximo passo é a função principal, onde eu vou desenvolver o meu código, que é o int main. E entre as chaves é onde eu vou desenvolver todo o meu programa, meu código. O primeiro passo é criar uma estrutura de iterações para inserir as palavras. Eu vou utilizar a função scanf para digitar as palavras que eu quero. São 4 strings, são 4 palavras, vamos dizer assim. Eu vou utilizar o contador i, ele vai de 0 até um valor menor que 4. E o passo será i++, de 1 em 1 unidade. Aqui eu vou ter o laço referente à instrução for. Dentro do laço eu vou colocar as duas funções. A primeira é printf, onde ela vai imprimir a solicitação para que eu escreva as palavras, e eu vou enumerar essas palavras aqui na função printf. Escreva a palavra %d. Esse %d eu vou relacioná-lo à variável i+1 no caso. Eu vou colocar assim: escreva a palavra 1, será i+1, no caso quando o i for igual a 0. Palavra 2, que será i+1, no caso quando o i for igual a 1. E assim por diante, até o i+1, quando o i for igual a 3. Então eu vou colocar dois pontos, fechar string, e a variável que irá substituir essa string de formatação, %d, será aqui entre parênteses i+1. Agora eu vou inserir a função scanf. Scanf irá solicitar de 0 a 3 as palavras para que eu digite, ou seja, de 0 a 3 é a ordem. Ordem 0, você vai digitar uma palavra, ordem 1, outra, ordem 2, outra palavra, ordem 3, você digitará outra palavra. São 4 palavras que serão digitadas. Ou seja, aqui, através da função scanf, eu estou inserindo as minhas palavras em um vetor v, um vetor de strings. A sintaxe aqui será %s, string de formatação para criação de vetores,
de caracteres, mas de vetor de string também funciona, já que os elementos finais são caracteres. E eu tenho aqui a minha variável vi, que nada mais é o elemento do vetor i naquele índice i. Ou seja, no índice 0 eu vou ter uma palavra, que é o v0. No índice 1, que é o v1, eu terei outra palavra. No índice 2, terei uma outra palavra. E no índice 3, eu vou ter uma outra palavra. São 4 palavras inseridas no vetor v, o vetor de strings. E esse aqui é o meu laço da primeira instrução for. O próximo passo, eu vou criar uma outra estrutura de iteração, agora para uma outra tarefa. A primeira foi para inserir palavras no vetor v. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma estrutura de iterações para aglutinar as 4 palavras em uma só. Dessas 4 palavras, a palavra v0, que é a string v0 que está dentro de v, ela irá receber as strings v1, v2 e v3. Eu vou utilizar a função strcat para concatenar essas 4 strings dentro da string v0. Então vamos lá. For, eu vou utilizar o contador i, ele será de 1 até um valor menor que 3. Eu vou querer os vetores de v1 até v2 sendo inseridos no vetor v0. Eu só vou precisar de 3 iterações. Então aqui temos i++, e aqui nós vamos ter o nosso laço. Vamos utilizar strcat, a função de concatenação de strings. A primeira concatenação, e que será iterada 3 vezes, é o seguinte: eu vou escolher aqui v0, é a primeira string, é a que vai receber todo o conteúdo dentro dela. Mas antes de colocar cada conteúdo dentro dela, eu vou colocar aqui uma string que representa um espaço. Observe que quando eu for concatenar uma outra string dentro dela, ela já terá o formato da string v0 seguida de um espaço. Aí vem um string e é concatenado após espaço. Quando eu for concatenar de novo na próxima iteração, aí eu vou ter novamente o v0, que é a string, o espaço, a string segunda e mais um outro espaço. Observem isso. Então, eu tenho aqui uma outra função, strcat, para inserir uma outra string na string v0 seguida de espaço. E eu vou chamar essa string de vi. Eu vou criar aqui uma outra função, strcat, e a sua sintaxe será a string v0, sendo concatenada com a outra string de variável v e mais 1. Porque quando o i for 0, essa string aqui ela vai representar a string v1. Quando o i for 1, o vi mais 1 vai ser a string v2. E assim por diante, até i assumir o valor 2. A string será a string i mais 1, que será a string v3. E este aqui é o meu laço. E após o laço da segunda estrutura de iteração, eu vou imprimir um resultado. Printf, e esse resultado será referente à string v0, onde ela receberá a concatenação de outras strings, e eu vou ter um v0 modificado, adicionado de 3 strings a mais e 3 espaços entre as strings em geral. Eu vou colocar aqui 2 quebras de linha para destacar esse resultado, e aqui eu vou colocar string final, %s, que será o meu resultado, e ele será substituído pela variável v0. E aqui está o meu código. Eu vou compilar esse código. Ele, em resumo, ele servirá para digitar 4 palavras e em seguida será apresentado a impressão com essas 4 palavras concatenadas e separadas por espaço. Eu vou compilar o trabalho e vou rodar o programa.
Escreva a palavra 1. Eu vou colocar aqui criando. Palavra 2. Eu vou colocar aqui frase. E a palavra 3, temos aqui com. Palavra 4, strings. E o resultado, string final, criando frase com strings. E eu posso criar uma quantidade maior de strings com a manipulação dessas funções. E também com a ajuda das estruturas de iteração. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.